Já estamos de volta aqui em mais um canal Voz Social, aqui no nosso canal Bela Roseli. Bem, começaremos repassando as páginas onde você vai encontrar o que eu estou dizendo aqui, sem tirar nem pôr nenhuma vírgula, certo? Vamos lá. Na página 48 à página 51, você estará encontrando Thomas Hobbes. Da página 58 a 62, você estará encontrando John Locke. Da página 63 a 64, nós estaremos encontrando Jean-Jacques Rousseau. Na página 66 a 69, Montesquieu. E também nós estaremos encontrando na página 82 a Rerum Novarum. Agora vamos aos conceitos, certo? Bem, começo falando sobre os contratualistas ou júris naturalistas, tudo dá no mesmo. Afinal de contas, o que é que esses caras queriam nos repassar? Bem, naquela época eles queriam criar conceitos de como a sociedade poderia se organizar. E acontece que, do mesmo jeito que a ciência não é uma coisa que seja para todo sempre tudo igual, né? Ela vive se modificando. A história também, ela é uma matéria que ela vive se modificando, e a política também, ela vive se modificando no decorrer da história. Com os nossos contratualistas também não foi diferente, cada um teve sua forma de pensar. Bem, nós temos o Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai pensar na questão de que o ser humano ele é inimigo de si mesmo, né? O ser humano ele é egoísta. Na visão de Thomas Hobbes, ele cria aquele livro lá, o Leviatã. O nome Leviatã tem até na Bíblia, eu acho que é em Levíticos, né? Se não me falha aqui a memória. E vem falando aí de uma besta mitológica, né? Que ele cita essa besta mitológica como sendo o rei. E aí ele fala dos perigos de você entregar, né, a sua liberdade na mão de um rei. E se esse rei for ruim, o que é que ele vai fazer com você? Ele pode aumentar tributos, ele pode destruir com o lugar onde você vive, ele pode até colocar você para ir para a guerra e morrer em nome dele, né? E fica por isso mesmo, porque afinal ele é o rei. Como dizia o rei Luís, né? O rei Sol, né? L'estat c'est moi. O Estado sou eu, o poder sou eu. Então, eu posso tudo, né? E agora entramos aqui na questão de que para o Thomas Hobbes ele defendia muito que todo o poder deveria ser centralizado no rei. Acredito eu que ele era um grande defensor do absolutismo, ou seja, o rei pode tudo, né? E se esse rei for ruim, Deus nos acuda, né? Jesus tem misericórdia de nossas almas, né? SOS. Já John Locke, ele tinha uma percepção diferente. John Locke, ele defendia o direito da propriedade privada, o individualismo. Ele já previa que as pessoas, o direito da propriedade não deveria ser dado para os burgueses, que compravam terras e não produziam nada naquelas terras, era só mesmo para aglomeração de poder. É tanto que o John Locke nós podemos encontrá-lo na Constituição, como o quê? Na Constituição de 1988, ele diz que se alguém se apossar de uma terra sua, cujo você não esteja utilizando, e por 5 anos, né, você não esteja utilizando essa terra, então vai passar a ser propriedade da outra pessoa, a pessoa que tomou a sua terra, que está utilizando sua terra para alguma coisa. Porque para o John Locke, ele pensava que a terra deveria pertencer a uma pessoa de acordo com a produtividade. Se aquela pessoa produz na terra, então aquela terra é dela, porque ela mora nela, porque ela tem uma utilidade para aquela pessoa, entendeu? Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu, se criou no período das luzes, né, do iluminismo. Mas isso não garantiu que ele ficasse rico, né? Ele era muito respeitado naquela época, teve 5 filhos, mas ele continuou morto de pobre. É tanto que os 5 filhos dele ele teve que dar para doação, né?
E aí, o que foi que aconteceu? Jean-Jacques Rousseau, ele era compositor de músicas, ele trabalhava na área de física, ele era muito inteligente, e ele escreveu 2 livros, né? Emílio e o livro que cairá na prova, do contrato social. Nesse livro do contrato social, ele vai falar que essa questão aí dessas leis que são criadas para regulamentar a sociedade, isso acaba degredindo, prejudicando o homem, porque o homem, ele era no seu estado de natureza livre, e essa liberdade era a melhor coisa do mundo. Ele fala de uma coisa chamada bom selvagem, mas será que era o bom selvagem bobo, besta, que anda no meio dos matos e que não tem compreensão das coisas? Eu acho que não. Para quem leu aquele livro do contrato social, saberá que esse bom selvagem, ele vive sim liberto no meio da natureza, mas ele tem concepção das coisas, ele tem noção que o que ele faz gera consequências, ou seja, seria uma liberdade inteligente, né? E então nós entramos no assunto de Montesquieu. Montesquieu, ele era riquinho, filho de gente rica, né? Quando ele já estava mais moço, né? Que os pais dele chegaram a falecer, deixaram riquezas para ele, e isso aí serviu para que ele viajasse o mundo, né? E aí, ele viajando pelo mundo, ele se apaixonou pelo modelo que tinha lá na Inglaterra. E aí ele ficou aficionado, apaixonado pelo modelo do parlamentarismo. Ou seja, o rei reina, mas ele não governa, né? Bill of Rights, né? Desculpem aí se eu estiver pronunciando aí o inglês errado. Mas o que é que significa isso aí? O rei reina, mas ele não governa. Isso aí aconteceu desde Guilherme de Orange. Bem, o que é que vai acontecer com isso aí? Quem vai estar na governabilidade vai ser o parlamento. E o rei? O que acontece com o rei? O rei, ele será uma figura pública, né? Ele vai ser apenas uma figura. Ele não vai ter, assim, um poder, assim, como ele tinha antes, certo? Rerum Novarum. Rerum Novarum foi a carta escrita pelo Papa Leão XIII, ela vai fundamentar a forma ética e também o fazer profissional dos trabalhadores do serviço social que estavam surgindo, né, a posteriori, no ano de 1930 aqui no Brasil. E o serviço social, ele se baseava muito na Rerum Novarum e até hoje ainda se baseia nela. As cartas que vieram depois, como a 40º ano e muitas outras, elas vêm de acordo com a data que foi presidida, que foi lançada a Rerum Novarum. É uma forma de estar fazendo a anunciação, a celebração do dia que foi lançada essa carta aí tão importante para o serviço social. Agora vamos falar bem rapidinho das políticas neoliberais que afetam as relações de trabalho. Bem, o neoliberalismo não precisa muito para a gente saber que ele prejudica as relações de trabalho, ele prejudica os trabalhadores, né? É uma forma inteligente de gastar o seu dinheiro, né? O dinheiro público, sim, mas as políticas neoliberais, elas só dão favorecimento para os empresários. E aí, quando nós damos um favorecimento ao empresário, o que é que acontece? O empresário, ele vai olhar pelo lado do lucro, que é o lado dele, ou ele vai olhar pelo lado do trabalhador? Ele vai olhar pelo lado do trabalhador de forma alguma. Ele vai olhar pelo lado do lucro. E aí o que é que vai acontecer? Nós vamos ter salários diminuindo, direitos sendo retroagidos por culpa do neoliberalismo. O Estado, ele vai ficar de forma minimizada, mais enxuta. E aí só quem tem a perder é o trabalhador. São as pessoas que não estão na classe burguesa. E com isso, nós podemos perguntar aqui nessa gravação: neoliberalismo para quem? Para ferrar com a vida de quem? É a nossa mesmo, né? E o serviço social, ele está engendrado dentro disso aí, porque se nós cortamos as políticas públicas, nós cortamos o serviço social. Então o neoliberalismo, ele deseja, né, o maior sonho de consumo dele é destruir com o serviço social, é destruir com as políticas sociais e tudo aquilo que dê benefício ao pobre, né? E aí eu posso dizer que terminamos aqui a matéria da prova do professor Jorge Luiz, né? Salve
Maria Jorge. Então, posso agradecer aqui a audiência do pessoal desde já. Agradeço muitíssimo. Grande beijo no coração e até a próxima, pessoal!